Oi, eu sou Asha Sharma, vice-presidente corporativa da plataforma de inteligência artificial na Microsoft. E todos os dias, trabalho com equipes que estão expandindo os limites da inteligência artificial. Estamos ajudando desenvolvedores, cientistas, empresas e pessoas ao redor do mundo inteiro a usar a inteligência artificial para desbloquear novas possibilidades. A inteligência artificial está transformando a forma como construímos e criamos. E como inovamos. E como desenvolvedores, vocês estão no coração dessa transformação. Seja trabalhando em aplicações, otimizando fluxos de trabalho ou ultrapassando os limites do que é possível, a inteligência artificial não é mais uma tecnologia do futuro. Ela está aqui, está agora, e está mudando a maneira como trabalhamos e vivemos. Agora, a beleza da inteligência artificial é que ela não é apenas para pesquisadores e cientistas em um laboratório. Ela é, na verdade, para cada desenvolvedor. Desde integrar ferramentas com inteligência artificial em seus fluxos de trabalho diários até construir a próxima geração de aplicações, a inteligência artificial é um amplificador do potencial humano, e a melhor parte. As ferramentas e modelos estão disponíveis hoje para torná-la mais acessível do que nunca. Então, neste Keynote, vamos levá-los em uma jornada pela inteligência artificial para desenvolvedores. Vocês vão ouvir algumas das mentes mais brilhantes da indústria sobre por que a inteligência artificial é importante, como o Python tem sido tão fundamental para a ascensão da inteligência artificial, os últimos avanços em agentes de inteligência artificial, e como todos nós podemos construir inteligência artificial de forma responsável. A oportunidade está diante de nós, e é enorme. Como desenvolvedores, vocês não estão apenas programando, estão criando o futuro. Seja você um iniciante em inteligência artificial ou já esteja trabalhando com ela, nunca houve um momento melhor para mergulhar de cabeça. Então, bem-vindos ao Global Inteligência Artificial Bucan 2025. Obrigado, Aisha, por abrir caminho para o Keynote de hoje. A inteligência artificial está mudando a forma como criamos software, e como desenvolvedores, temos uma grande chance de participar dessa revolução. Eu sou Roland, e este é o Sami. Seremos seus guias enquanto conversamos com as vozes mais influentes em inteligência artificial, descobrindo como ela está influenciando o desenvolvimento, o futuro e como podemos começar. Nos bastidores, nosso produtor e terceiro membro do conselho, fazendo tudo acontecer, Kim, que está garantindo que capturemos tudo e trazendo as melhores conversas para vocês. Este Keynote faz parte da Comunidade Global de Inteligência Artificial, uma organização independente com mais de 85 mil membros em todo o mundo. Neste momento, em todo o mundo, bootcamps estão acontecendo em mais de 100 locais, assim como este. E juntos, estamos impactando mais de 250 mil pessoas globalmente. Agora, isso é mais do que apenas um evento, é um movimento. Um esforço global para ajudar desenvolvedores de todas as origens a aprender, construir e crescer em inteligência artificial. E hoje, estamos começando com alguém que sabe exatamente por que os desenvolvedores precisam abraçar a inteligência artificial, Scott Anselmo. Scott é um desenvolvedor, educador, líder tecnológico que é apaixonado por tornar a inteligência artificial acessível a todos. Então, vamos explorar por que aprender inteligência artificial é crucial para os desenvolvedores. Oi, Scott, estamos aqui com a Comunidade Global de Inteligência Artificial no Global Inteligência Artificial Bucan. Você pode nos explicar o que está rolando no mundo da inteligência artificial? Acho que está um pouco descontrolado. Sei que todos estão animados com a inteligência artificial, mas acho que o Bucan de inteligência artificial é uma ótima chance para todos relaxarem um pouco. Não é necessário aplicar inteligência artificial em tudo. Também é essencial lembrar que inteligência artificial se fundamenta em ciência de dados, aprendizado de máquina, aprendizado profundo e estatísticas. E embora pareça que a inteligência artificial acabou de surgir no ano passado, e todos devemos mudar de direção e correr em direção à inteligência artificial, na verdade, ela já existe há muito tempo, e há muitos especialistas incríveis, alguns dos quais reunimos hoje, que podem colocar essas coisas em contexto. Então, estou empolgado com a inteligência artificial, mas vamos todos relaxar. E durante este Keynote, estamos abordando de vários ângulos diferentes, e gostaria que você explicasse a perspectiva dos desenvolvedores. Por que eles devem começar a aprender inteligência artificial agora? Bem, eu me lembro quando passei de uma tela em preto e branco para uma tela colorida, e eu consegui realce de sintaxe, vendo um código com várias cores. E então consegui autocompletar, depois o IntelliSense, e agora um autocompletar ainda mais avançado. Porque tenho o GitHub Copilot que me ajuda não só a gerar código, mas também a compreendê-lo melhor. Eu geralmente uso o método socrático e trato o GitHub Copilot como um estagiário que me auxilia com o código. Os desenvolvedores devem pensar no que a inteligência artificial pode fazer por eles enquanto escrevem código. O que ela pode fazer pela experiência DevOps enquanto mantém seus sites, e como ela pode beneficiar seus clientes, já que nem tudo precisa de um copiloto ou chatbot. Mas pequenos usos estratégicos de inteligência artificial dentro de uma aplicação podem realmente melhorar muito a experiência do usuário. Acredito que os desenvolvedores devem explorar todas as possibilidades que os GPTs oferecem. Como VP de comunidades de desenvolvedores, você deve falar com muitos desenvolvedores sobrecarregados.
Onde eles devem começar? Acho que esse é um ótimo ponto. As pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas estão preocupadas com seus empregos. As pessoas estão preocupadas com onde se encaixam. E eu acho que você é mais inteligente do que a inteligência artificial. Precisamos lembrar que isso é uma inteligência artificial. Nós somos criativos, somos inteligentes e estamos no controle. Então não será a inteligência artificial que vai tirar seu emprego. Será algum executivo sem rosto e sem nome por aí no mundo. E o que precisamos fazer é descobrir como podemos usar a inteligência artificial para melhorar nossos trabalhos, torná-los mais simples e agradáveis. Como podemos minimizar o trabalho árduo? Tenho me concentrado muito nisso. Quais partes do meu trabalho são monótonas e tediosas? Antes da inteligência artificial, eu fazia automação escrevendo arquivos em Lot e scripts PowerShell. Agora uso inteligência artificial para criar arquivos em Lot e scripts PowerShell, automatizando as tarefas chatas e focando nas partes divertidas e criativas. O papel está constantemente mudando para os desenvolvedores. Quais são algumas coisas práticas que eles podem fazer para incorporar a inteligência artificial? Claro, você mencionou como eles podem se educar? Eu não respondi bem, mas é importante que saibam sobre os muitos cursos gratuitos disponíveis. Como se você for a developer.microsoft.com inteligência artificial, logo no topo. Há 3 links principais que apontam para repositórios GitHub de código aberto licenciados pelo MIT com cursos completos. Você pode fazer um curso em um fim de semana ou um curso completo de 26 semanas, adequado para ensino universitário. E eu acho que entender em alguma profundidade como essas coisas funcionam. Se você enxergar a inteligência artificial como uma caixa preta misteriosa que só recebe e devolve strings, ficará frustrado como desenvolvedor. Mas se você compreender o que ocorre matematicamente por trás, isso ajudará você a contextualizar melhor a inteligência artificial na sua vida e como você quer integrá-la ao seu trabalho. Então, realmente se encaixa em saber aquele nível mais profundo que você sempre menciona. Sim. Como garantir que os desenvolvedores não ignorem essa etapa, já que esses LLMs parecem tão inteligentes? Esse é um ótimo ponto. Eles parecem inteligentes. É fácil ficar impressionado quando um papagaio responde e você pensa, uau, esse papagaio fala inglês. Isso é impressionante, mas o papagaio só repete o que ouve. Para realmente entendermos que as IAs aprendem com seus dados e não são nada sem seus dados. Então, se sua empresa não tiver seus dados organizados de maneira útil, sua inteligência artificial vai produzir lixo. E é por isso que lembrar que os dados que você tem, as informações pessoais que você possui ou os dados coletados pela sua empresa, tornam a inteligência artificial melhor. Entender essa relação e aprender sobre isso vai te tornar muito mais eficaz como desenvolvedor. Obrigado por compartilhar essa visão de desenvolvedor neste Keynote. Há mais alguma coisa? O que realmente precisamos começar a fazer como desenvolvedores? Acho que precisamos refletir sobre ética e responsabilidade. E devemos dedicar tempo a olhar para o trabalho que pensadores reais da sociologia e psicologia estão pensando sobre inteligência artificial. Como interagimos com elas, se fingimos que são pessoas, ou se percebemos que são, de fato, ferramentas. Então, não foque apenas nos aspectos técnicos da inteligência artificial. Também pense sobre as questões éticas e de inteligência artificial responsável. E temos recursos sobre isso também. Isso é ótimo. Valeu mesmo. Obrigado. Acabamos de aprender por que a inteligência artificial é essencial para todo desenvolvedor e como está remodelando a indústria. Mas como chegamos lá? Para entender a ascensão da inteligência artificial, precisamos falar sobre Python, a linguagem no coração de tudo isso. E quem melhor para nos guiar do que o próprio criador do Python, Guido van Rossum? Você já imaginou que o Python seria tão grande como é agora, com tudo que é usado na inteligência artificial? Nunca. Toda vez que percebo que cresceu mais 10, 20%, fico surpreso. Havia algo em particular para você que foi construído naquela época que você pensou que poderia se tornar algo grande? Eu não tinha nenhum exemplo importante de coisas que tinham se tornado grandes que eu queria seguir. Quero dizer, lembre-se que comecei em 1990 e a palavra código aberto ainda não tinha sido inventada. Havia algumas coisas que foram lançadas sob uma licença que agora é reconhecida como código aberto. E eu tomei isso como exemplo. Mas apenas como exemplo para a licença, não como exemplo de quão bem-sucedido eu queria que o Python fosse. Eu só queria compartilhá-lo e me divertir desenvolvendo-o. Não é mais nada pequeno, a linguagem que você criou naquela época. Vemos muitas bibliotecas diferentes, como PyTorch, Scikit TensorFlow e assim por diante. Você já pensou em como isso realmente mudou o mundo da inteligência artificial?
Não, o ângulo da inteligência artificial foi uma completa surpresa para mim. Quando comecei o Python no início dos anos 90. Ainda estávamos no inverno da inteligência artificial, então a inteligência artificial não passava pela minha cabeça. Embora meu foco principal ainda fosse nos profissionais, acho que o primeiro slogan que tive foi algo como: preencha a lacuna entre C e Shell. Havia algo em particular que você tentou focar nos desenvolvimentos para torná-lo mais acessível a todos? Tornar a linguagem mais acessível foi uma das filosofias. Algumas filosofias que herdei de outra linguagem. E isso era sobre tornar a programação menos complexa. Menos complicada, por exemplo, usando indentação em vez de chaves ou blocos begin-end. Como você recebeu todo esse feedback? Foi de algumas pessoas ou havia mais pessoas envolvidas para chegar onde está agora? Houve uma enorme comunidade. Assim que o tornamos open source, minha caixa de entrada começou a transbordar de feedback de pessoas que o pegaram, conseguiram construí-lo e imediatamente viram o potencial para seus casos de uso. Houve algum pacote em particular que você acha que foi tipo: ok, isso realmente fez do Python uma linguagem para ciência de dados? Acho que deve ter sido NumPy ou seu predecessor, Numeric Python, porque isso de repente deu ao Python uma habilidade que ele não tinha nativamente, que era a representação eficiente de grandes arrays de números. Para mim, um grande momento foi quando o TensorFlow foi lançado, produzido por um famoso Googler, Jeff Dean. E quando eu trabalhava no Google, ele nunca me deu atenção porque ele era tão importante no Google. E eu era apenas um colaborador individual de baixo nível. Eu não pensava que ele ou qualquer outro grande Googler ligasse para o Python, já que era só uma linguagem de script. Todo o trabalho importante era feito em C. Então, fiquei bastante surpreso e também me senti vingado que o TensorFlow, mesmo que ainda seja escrito em C, e por boas razões, a interface do usuário é na verdade você escrever scripts em Python. Então, foi um momento de orgulho. Senti muito orgulho ao ver isso. A primeira linha de código na documentação do TensorFlow era importar TensorFlow. Eu posso imaginar isso. Sim. Agora, você começou com algo pequeno, tornou-se bastante grande até o que é agora. Muitas pessoas querem seguir seus passos. Que conselho você daria a quem deseja criar sua própria linguagem ou uma nova aplicação? Se você quer desenvolver uma aplicação, siga em frente. Para quem deseja criar sua própria linguagem, a recomendação padrão é vá descansar um pouco e espere a sensação passar. Porque é improvável que tenha sucesso. E mesmo que não tenha, isso consumirá sua vida. Por outro lado, se a sensação não passar, vá em frente e aprenda tudo o que precisa aprender observando outras linguagens. Como são implementadas, como são usadas, quais são suas falhas de sintaxe, porque os designers de linguagens todos roubam uns dos outros. Python ainda é seu bebê, eu diria. Não é mais tão pequeno, eu acho. E sempre será. Cresceu e virou um monstro. Bem, e sempre te seguirá. Vimos a placa do seu carro, também diz Python, então é realmente sua coisa. Estamos muito felizes com o que você criou naquela época, e agradecemos pelo seu tempo hoje também. Claro. Muito obrigado. A simplicidade e o poder do Python tornaram a inteligência artificial acessível para desenvolvedores globalmente. E é a base de muitos dos avanços que vemos hoje. Agora, uma das áreas mais empolgantes da inteligência artificial é o surgimento de agentes inteligentes, sistemas de inteligência artificial que podem pensar, agir e aprender em tempo real. Agora, para explicar isso, vamos ouvir Jennifer Marsman. Ela é a principal engenheira de inteligência artificial no escritório do CTO da Microsoft. Jennifer, você poderia nos explicar o que são agentes de inteligência artificial e o que eles estão fazendo? Sim, então um agente de inteligência artificial é simplesmente um processo de software ao qual você pode delegar uma parte do trabalho, assim como faria com um colega humano. Então, se você pensar em cenários como atendimento ao cliente e desenvolvimento de software, estamos vendo muito disso, onde as pessoas conseguem utilizar agentes para ajudar e aumentar suas próprias capacidades com esse trabalho,
mas ainda estamos nos primeiros dias dos agentes. Então acreditamos que, para que os agentes alcancem seu verdadeiro potencial, precisamos de uma infraestrutura mais robusta ao redor deles. Então, não apenas os modelos de fundação principais, mas 3 coisas-chave, e isso é memória, permissões e ações. Então, deixe-me explicar essas coisas. Por memória, quero dizer que esses agentes devem ter um contexto não apenas das informações que precisam para resolver o problema, mas também informações sobre interações anteriores com o usuário. E isso pode levar a uma experiência mais personalizada e relevante. Depois, há as permissões. Agora, permissões significam autorizações. Então, se um agente está fazendo algo em meu nome, ele deve ter acesso apenas às coisas às quais eu tenho acesso de leitura. E ele só deve realizar as ações que eu posso realizar. E, finalmente, há a ideia de ações. Então, se você tem um agente que está, por exemplo, fazendo uma reserva de restaurante para você, você precisa ir além das capacidades de linguagem natural do modelo e realmente chamar o código, e é isso que o uso de ferramentas permite que você faça com esses agentes. Por causa dos novos aprimoramentos que vemos ou desenvolvimentos no mundo da inteligência artificial, os agentes são agora tão populares. Bem, eu acho que as capacidades desses modelos fundamentais continuam a crescer e se expandir e se tornar ainda mais poderosas. E o que vemos como resultado disso é que agora esses modelos fundamentais são capazes de lidar com tarefas mais complexas, sofisticadas, e estamos chamando esses modelos de raciocínio. E o que você vê esses agentes agora capazes de fazer é, em vez de apenas chamar um modelo e obter uma resposta de volta em alguns segundos, o modelo recebe um pouco mais de tempo para refletir sobre uma resposta e realmente passar por um processo de cadeia de pensamento, raciocínio, e então ser capaz de chegar a respostas para perguntas mais complexas. Então, isso capacitou uma nova categoria de habilidades para esses agentes. Você já nos disse antes que trabalha com empresas da Fortune 100 no escritório do CTO. Algum caso de uso que realmente te surpreendeu onde agentes de inteligência artificial foram usados? A coisa mais empolgante para mim é, na verdade, a diversidade de casos de uso que conseguimos realizar. Houve uma série de coisas, desde olhar para ideias como detecção de fraudes em serviços financeiros, até olhar para a indústria do entretenimento e coisas como planejamento de férias e coisas assim, até serviços financeiros, para a saúde, para o varejo e as compras. Então, realmente houve uma grande variedade de casos de uso que vimos. Como você vê o futuro do uso de agentes de inteligência artificial no dia a dia? Bem, eu realmente tive um dos momentos mais mágicos com um dos modelos de raciocínio. Quando eu estava fazendo os primeiros testes em um modelo de raciocínio, a Prévia 01. O cenário que eu tentei foi algo que eu estava fazendo para mim mesma na minha vida pessoal. Tenho 3 filhos em diferentes séries, um no ensino fundamental, outro no médio e o terceiro na primária. E eu estava tentando inscrevê-los em acampamentos de verão. E na minha área, os acampamentos são muito complexos. Então, o que eu fiz foi escrever um prompt que descrevia meus 3 filhos. Aqui estão meus 3 filhos, suas séries e interesses. E então eu joguei todo o catálogo, como o texto de todos esses acampamentos de verão, no prompt e disse: me ajude a organizar uma matriz com cada semana do verão para cada criança e em qual acampamento elas deveriam estar. E ele fez isso. E esse foi um momento incrível, porque isso é um problema de satisfação de restrições muito complexo, onde ele teve que acompanhar muitos detalhes sutis. E o modelo foi capaz de fazer isso, e foi realmente emocionante ver isso. Já vemos muitos desenvolvedores criando agentes de inteligência artificial. Que dicas você daria para eles avançarem ainda mais? Bem, há 2 coisas que eu diria. A primeira coisa é, em vez de se concentrar no que um agente é ou não é, realmente focar no valor que um agente pode trazer para você. Quais são as coisas que você poderia automatizar ou o valor do produto que você pode oferecer aos seus clientes ou a maneira como você pode melhor servir os outros criando uma experiência de serviço melhor? Eu não acho que realmente exploramos tudo o que podemos fazer apenas com o GPT 4.0.
Esses modelos de base têm capacidades incríveis. Quanto mais você explora e experimenta, mais experimentos você faz. Mais você descobre novas capacidades que você não imaginava que eles poderiam ter. Acho que experimentar é o melhor conselho. De fato, é. Realmente é. Obrigado pelo conselho, Jennifer. Sim, continue brincando. Os agentes de inteligência artificial estão mudando nossa interação com a tecnologia, trazendo automação inteligente e experiências de usuário mais intuitivas. Mas, com o aumento do poder dos sistemas de inteligência artificial, é essencial garantir que continuem justos, transparentes e responsáveis. Para explorar esse tópico crítico, vamos ouvir Sarah Bard. Oi, Sarah, você lidera a iniciativa de inteligência artificial responsável na Microsoft. Vamos direto ao ponto. Por que você acha que a inteligência artificial responsável é um elemento tão crítico agora em todo o cenário da inteligência artificial? Você diz que é uma grande pergunta, mas eu sinto que na verdade é uma pergunta muito fácil porque quem quer usar um sistema de inteligência artificial em que não confia, certo? Vemos o potencial da inteligência artificial para mudar a maneira como fazemos tudo. Certo? Como nos comunicamos com outras pessoas, como trabalhamos, como nos divertimos. Mas essas são áreas importantes da nossa vida. Não vamos querer usar inteligência artificial para isso se não pudermos confiar que ela se comportará da maneira que queremos, alinhada com as coisas que valorizamos. Precisamos garantir que seja segura, confiável e que proteja nossas informações privadas. E, portanto, não vejo como podemos alcançar um futuro empolgante com inteligência artificial se não resolvermos a questão da inteligência artificial responsável. Precisamos ter as ferramentas e tecnologias críticas para garantir que possamos construir sistemas de inteligência artificial que possamos controlar e que as pessoas confiem com razão. Claro, os desenvolvedores que constroem esses sistemas de inteligência artificial enfrentam muitos desafios. Você tem alguma ideia de como implementar esses recursos incríveis de inteligência artificial de maneira responsável em seus sistemas? Sim, acho que primeiro, deixe-me reconhecer que há muitos desafios com a inteligência artificial generativa, e não apenas muitos deles, mas uma gama realmente ampla. Quando essa tecnologia surgiu, é claro, nos preocupamos com coisas sobre as quais já falávamos em inteligência artificial responsável há algum tempo, como se o sistema é justo. Está estereotipando? Mas também vimos novos tipos de riscos, como gerar material protegido por direitos autorais que você não quer usar na sua aplicação Dovetreon. Os sistemas enfrentam novos tipos de ataques, como a injeção de prompts. E com essa gama muito maior de coisas com que se preocupar. E está crescendo a cada dia, na verdade, estamos vendo algumas das tecnologias mais recentes. Temos que nos preocupar se algum dia isso será capaz de produzir fórmulas para armas químicas. Isso é algo que pode causar um risco muito maior. E com esse conjunto crescente de riscos, é realmente importante que tenhamos um plano ao construir um sistema de inteligência artificial. Um sistema para ser capaz de entender quais são os riscos no sistema. Ser capaz de construir um sistema que seja seguro por design. E também ser capaz de testar esse sistema para saber que as mitigações que você construiu são realmente eficazes. E então, depois de testá-lo e sentir que, ok, está funcionando e você quer lançá-lo, você também precisa monitorar e descobrir o que está acontecendo, certo? Adversários descobrem novas formas de explorar os sistemas. Usuários também encontram usos inesperados e empolgantes, o que pode fazer com que o sistema não se comporte como você planejou. E então, realmente olhamos para esse manual completo. E isso é algo que esperamos que todo desenvolvedor faça ao trabalhar com inteligência artificial. E é uma visão tão valiosa, porque isso tem sido o caso. Claro, com software, mesmo sem recursos de inteligência artificial, que realmente devemos testar e monitorar e continuar monitorando. E às vezes esquecemos com essas coisas novas e legais, que também precisamos fazer esses aspectos importantes da inteligência artificial. Na verdade, adoro que você tenha mencionado isso porque sempre brinco que a grande novidade para lançar inteligência artificial é testá-la, certo? E claro, qualquer engenheiro de software sabe que testar sistemas não é novidade. Mas, sendo sincera, poucas pessoas que desenvolviam inteligência artificial estavam testando adequadamente, e certamente quando a inteligência artificial generativa surgiu, descobrimos que você precisa de muito mais testes porque é tão poderosa e tão flexível. Então você tem bastante controle sobre seu comportamento ao configurar o metaprompt. Como você configura os sistemas de segurança, como você alimenta os dados no sistema. Com tanto poder e flexibilidade, ela pode agir de forma muito diferente. E então você tem que testá-la e ajustá-la para chegar a algo que é realmente o que você quer lançar. Claro, os desenvolvedores ainda estão aprendendo a criar e implementar esses sistemas de inteligência artificial.
Como você acha que eles podem equilibrar a necessidade constante de injetar novos recursos de inteligência artificial com o outro lado de fazer isso de maneira responsável em relação à ética e estando constantemente sob pressão do negócio? Sim, acho que essa questão é frequentemente colocada como um trade-off. Mas se voltarmos ao que eu estava dizendo no início, não acho que haja um verdadeiro dilema aqui, porque se você lançar um sistema sem inteligência artificial responsável, a maioria das pessoas nem vai se sentir confortável em usá-lo. E então, você sabe, na Microsoft, nós realmente em nossa própria prática disso. Vemos isso como apenas parte do lançamento do sistema de inteligência artificial, certo? Que não está completo até que tenhamos feito os testes apropriados. Até que esteja funcionando do jeito que realmente queremos. Assim, deixamos de ver isso como um dilema. Agora, reconhecemos que o mercado está se movendo muito rapidamente, e também queremos inovar muito rapidamente. E assim, muito do nosso investimento é descobrir como fazemos todas as práticas de inteligência artificial responsável, na velocidade em que a inteligência artificial está se movendo. E, por exemplo, uma das coisas que construímos é o que você chamaria de tipo de equipe vermelha automatizada, ou chamamos de avaliações de segurança. Mas isso é pegar os testes que achamos importantes e usar a inteligência artificial para executar esses testes contra sistemas e escalá-los. E assim, temos um sistema de testes robusto que toda equipe na empresa pode executar. E assim, eles não precisam gastar tempo investindo em seus próprios testes. Eles podem usar o que já fizemos e adaptá-lo. Então, nossa abordagem para evitar dilemas é descobrir como criar as ferramentas certas para escalá-las, garantindo que todos possam usá-las e construir em cima delas. E assim, acreditamos que o mesmo vale para nossos clientes e desenvolvedores. Tenho sorte de estar na Microsoft, onde podemos ter, você sabe, mais especialistas em inteligência artificial responsável do que muitas outras organizações no mundo, e isso é um grande privilégio. E assim, podemos investir muito nesse espaço, mas nem toda organização pode fazer isso. E assim, nosso trabalho é criar ferramentas e tecnologias que outros possam usar e aprimorar, para que você não precise começar do zero nem enfrentar dilemas. Qual a sua principal dica para o Teste seus sistemas, certo? Sempre soubemos que a melhor prática de software é testar seus sistemas. E com a inteligência artificial, você precisa ser mais cuidadoso e testar uma gama mais ampla de coisas, mas ainda é a mesma coisa. Teste seus sistemas. Com certeza. Agradecemos muito por compartilhar esses insights valiosos conosco. E foi ótimo. Feliz. Sim, muito obrigada por me receber. Estou animada para ver o que todos os outros. Acabamos de ouvir especialistas em inteligência artificial explicando como essa tecnologia está revolucionando o desenvolvimento de software. Como o Python tem sido fundamental para seu crescimento e os últimos avanços que estão moldando o futuro. Mas aqui está o ponto: inteligência artificial não é só para especialistas, é para todos os desenvolvedores, inclusive você. Por isso, estamos animados para que você avance no seu bootcamp local. Esta é a sua chance de colocar a mão na massa, experimentar com inteligência artificial, colaborar com colegas e começar a construir. Se você é novo em inteligência artificial ou já está codificando com ela, há algo para todos. Gostaríamos também de aproveitar para agradecer muito aos organizadores locais que viabilizaram esses bootcamps. Sua dedicação e esforço são o que torna essa comunidade tão incrível. E lembre-se de pedir seu crachá e se registrar no globalai.community. É a sua porta de entrada para se conectar, acessar mais recursos, e fazer parte de uma rede global crescente de entusiastas e desenvolvedores de inteligência artificial. O futuro da inteligência artificial não está sendo criado apenas em laboratórios, está sendo construído por desenvolvedores como você em comunidades ao redor do mundo. Este bootcamp é sua oportunidade de explorar, criar e fazer parte de algo maior. Então vamos começar. Mergulhe, faça perguntas, construa algo incrível e, mais importante, divirta-se. Mal podemos esperar para ver suas criações. A próxima grande inovação em inteligência artificial pode começar aqui com você. Então junte-se à comunidade, conquiste seu distintivo, vamos lá!